Eu vi meu pai ser salvo por um santo que ele não podia mais sequer mencionar. É uma verdade que ainda hoje me arrepia, um nó na garganta que a gente engole, mas que pesa. Eu sou Ana e passei grande parte da minha vida acreditando que minha fé era a âncora mais forte, a coisa mais sólida no meu mundo. Que engano! Eu achava que entendia tudo sobre a fé, sobre Deus, sobre os milagres. Mas o universo tem seus próprios planos, suas próprias formas de rasgar os nossos véus. E o meu foi rasgado de um jeito que eu nunca esperei. Nascida e criada no interior de Minas, minha infância tinha o cheiro morno de café fresco e terra molhada. Aos domingos, o som dos sinos da igrejinha de São Francisco embalava a gente. Meu pai, um homem de poucas palavras, mas de um coração imenso, me ensinou a fé com o exemplo. Ele tinha um jeito sereno de rezar, as mãos calejadas segurando o terço, os olhos fixos na imagem de Santo Antônio na nossa sala. Para mim, essa era a fé. Simples, honesta, uma presença constante, como o ar que a gente respirava. Eu me sentia segura, protegida por essa tradição, por esse elo invisível que nos unia ao divino. Era uma fé de berço, confortável, que eu nunca questionei de verdade. Uma mentira, talvez, que eu contava a mim mesma para evitar o incômodo. As coisas começaram a mudar, não de repente, mas como uma bruma que sobe devagar, cobrindo tudo. Quando Laura, a madrasta, chegou na nossa vida, ela trouxe consigo um perfume diferente, um cheiro de lavanda e uma fé que parecia feita de aço. Ela era uma mulher de convicções firmes, com um brilho nos olhos que anunciava uma certeza inabalável. No início, eu nem percebi. Apenas um vaso de flores foi trocado de lugar, depois um quadro, pequenos detalhes. Mas logo, o cheiro de incenso, antes tão comum nos fins de tarde, começou a rarear. A imagem de Santo Antônio, antes tão visível, tão parte da nossa casa, foi parar no alto de um armário, quase escondida pela sombra. Eu vi, eu senti, mas não quis ver de verdade. Meu corpo começou a reagir àquela mudança silenciosa. Um peso no peito, uma sensação de que o ar estava mais denso, mais difícil de puxar. Era um aperto, como se algo estivesse sendo sufocado dentro de mim. Às vezes, sentia um zumbido estranho nos ouvidos, um som agudo que parecia vir de lugar nenhum, mas reverberava na minha cabeça como um alerta mudo. Eu tentava ignorar, atribuía ao cansaço, à rotina. Mas a verdade é que o incômodo crescia, uma bolha de ansiedade que subia devagar. Meu pai, antes tão livre em sua devoção, passou a rezar em voz baixa, quase um sussurro. A alegria que ele sentia ao ir à missa, ao participar das festas do santo, foi sendo substituída por uma quietude. Um silêncio que não era paz, era ausência. Eu me lembro de uma tarde, o sol batendo na janela, e o silêncio da casa era tão pesado que chegava a doer. O tempo parecia esticar, cada minuto uma eternidade. Eu sentia que as bordas da minha vida, aquelas que me davam segurança, estavam se desfazendo. O som dos passarinhos lá fora parecia distante, abafado por uma névoa que não era física, mas espiritual. Era como se uma parte de nós estivesse sendo apagada, pedaço por pedaço. Meu pai, antes tão presente, parecia se afastar um pouco a cada dia, imerso em uma conformidade que não era dele. Eu me perguntava, como chegamos a isso? Se você já sentiu esse chamado, essa estranha sensação de que algo está errado, de que sua própria fé está sendo testada, diga, abre meus olhos. O ar na casa ficou mais frio, mesmo nos dias quentes. Um frio que vinha de dentro, não da temperatura ambiente, mas da alma. Eu podia sentir a textura áspera da incerteza me envolvendo, um peso invisível sobre os ombros. Cada passo meu parecia mais lento, mais arrastado. A luz do sol, antes tão vibrante, parecia pálida, sem vida. Eu via meu pai se contorcer em silêncio, tentando equilibrar seu amor por Laura com a fé que o nutria desde criança. Era uma dança dolorosa, cheia de passos errados e tropeços invisíveis. Eu via a tristeza em seus olhos quando ele pensava que ninguém estava olhando. E eu, por dentro, sentia a mesma dor, um eco oco. O ar na casa ficou mais frio, mesmo nos dias quentes.
Um frio que vinha de dentro, não da temperatura ambiente, mas da alma. Eu podia sentir a textura áspera da incerteza me envolvendo, um peso invisível sobre os ombros. Cada passo meu parecia mais lento, mais arrastado. A luz do sol, antes tão vibrante, parecia pálida, sem vida. Eu via meu pai se contorcer em silêncio, tentando equilibrar seu amor por Laura com a fé que o nutria desde criança. Era uma dança dolorosa, cheia de passos errados e tropeços invisíveis. Eu via tristeza em seus olhos quando ele pensava que ninguém estava olhando. E eu, por dentro, sentia a mesma dor, um eco oco. A casa que eu conhecia foi se transformando num lugar estranho. As conversas à mesa, antes cheias de risadas e histórias da roça, viraram monólogos de Laura sobre a única verdade, sobre o caminho estreito. Meu pai, antes o alicerce, o pilar de bom humor e fé simples, encolhia-se. Ele aceitava os novos cânticos, os sermões longos, a proibição de suas velhas imagens, como quem aceita uma chuva forte sem guarda-chuva. Eu via o orgulho de Laura em cada gesto, em cada palavra, uma certeza que não abria espaço para mais nada. Ela falava de Deus com a voz firme, mas seus olhos às vezes tinham um brilho de posse, como se ele fosse dela, só dela. Eu me lembrava do cheiro de alfazema que a imagem de Santo Antônio exalava, um perfume doce e antigo. Agora era o cheiro forte de desinfetante que dominava, limpando não só a sujeira, mas as memórias. Eu sentia um nó na garganta, um gosto amargo na boca cada vez que via meu pai desviar o olhar da porta da igreja católica, que antes frequentava com tanta alegria. Era um engano sutil, mas profundo que se instalava. Uma fé imposta que não nascia do coração, mas da conveniência, ou talvez do medo de desagradar. Eu me perguntava se ele ainda rezava para Santo Antônio em segredo, se o nome do santo ainda sussurrava em seus lábios antes de dormir. Se você entendeu o perigo do orgulho, comenta. O orgulho cega. Eu comecei a me afastar, a criar uma distância segura, um muro invisível para me proteger daquela atmosfera densa. Meus dias eram preenchidos com o trabalho na cidade, a faculdade, qualquer coisa que me tirasse de casa. Mas a cada volta, a cada fim de semana, o peso aumentava. Eu via meu pai mais magro, a pele com uma textura mais fina, quase transparente. Seu sorriso, antes largo e franco, virou um gesto contido. Era como se a alegria tivesse sido sugada dele, substituída por uma conformidade vazia. Eu senti o corpo dele, antes tão forte, agora mais leve, quase etéreo. E então veio o dia que rasgou o véu. Eu estava no trabalho. O barulho dos telefones e das conversas ao redor parecia abafado. O cheiro de café queimado no refeitório, que antes me irritava, agora era só um detalhe. Meu celular vibrou. Uma chamada de um número desconhecido. Uma voz do outro lado, distante, mecânica. Acidente grave na estrada. As palavras ecoaram no meu peito, um som oco, gelado. Meu coração disparou, batendo como um tambor desgovernado, me rasgando por dentro. O chão sob meus pés pareceu sumir. Meu pai e Laura estavam no carro a caminho de um compromisso que eu nem sabia qual era. A colisão. Brutal. Eu não ouvi mais nada depois disso. O mundo virou um borrão. Corri para o carro, as mãos tremendo tanto que mal conseguia virar a chave. O volante estava frio e eu sentia o suor escorrer pelas minhas costas, gelado. A estrada parecia interminável, cada curva uma eternidade. O cheiro de borracha queimada dos pneus do meu carro se misturava ao cheiro metálico do meu próprio medo. Eu só conseguia pensar no pior, na imagem do meu pai, frágil, vulnerável. O hospital, um lugar com cheiro de éter e desespero. As luzes brancas, frias, pareciam sugar toda a esperança. Corri pelos corredores, meus passos ecoando num vazio que me engolia. A recepção, os olhares de pena. Eu estava preparada para a notícia mais cruel, com o coração apertado, a respiração presa. Mas o que encontrei, no entanto, foi um sussurro de milagre. Um milagre que eu não esperava. Um milagre que mudaria tudo. Ambos estavam vivos, embora feridos. A sala de espera, antes um túnel gelado, pareceu aquecer um pouco.
O cheiro de álcool e desinfetante ainda me sufocava, mas agora vinha misturado a um sopro de alívio. Meu pai e Laura estavam lá, em quartos separados, suas vidas penduradas por um fio, mas ainda respirando. Eu senti as pernas moles. Eu parei, respirei. Corri para o quarto do meu pai. A porta estava entreaberta, deixando escapar um filete de luz amarela. O ar lá dentro era pesado, denso, com um cheiro adocicado de remédios. Meu pai estava deitado na cama, pálido, a pele com uma textura de papel amassado, os olhos fechados. O gesso branco envolvia um de seus braços e a testa trazia um curativo. A visão dele ali, tão frágil, apertou meu peito de um jeito que a dor física nunca conseguiria. Eu me aproximei devagar, o som suave dos meus sapatos no chão ecoando no silêncio do quarto. Ele abriu os olhos. Um brilho fraco, mas reconhecível, apareceu em seu olhar. Ana. Ele sussurrou, a voz rouca, quase inaudível. Senti um calor estranho no meu rosto. As lágrimas que eu segurava ameaçavam desabar. Segurei sua mão, que estava fria e um pouco inchada. Estou aqui, pai, respondi, minha própria voz embargada. Ele fez um esforço, um movimento quase imperceptível com a cabeça, e me chamou mais perto. Santo Antônio. Ele murmurou novamente, os olhos marejados, fixos em algo além de mim, talvez em uma memória. Senti um choque percorrer meu corpo, um calafrio que não era de fio, mas de espanto. Aquele nome. Depois de tanto tempo, depois de toda a proibição, aquilo era uma micro-recompensa, uma pista inesperada. Meu pai, o homem que Laura havia silenciado, estava invocando o santo que ela tanto desprezava. Eu me inclinei, tentando ouvir cada sílaba, cada respiração dele. Ele contou com pausas longas e dolorosas que no instante em que o impacto parecia inevitável, quando o metal se retorcia e o mundo virava de ponta cabeça, ele sentiu uma força poderosa o puxar. Uma mão invisível, mas firme, o afastando do pior. Ele viu, por uma fração de segundo, a imagem clara de Santo Antônio. Não uma vaga lembrança, mas uma aparição vívida, com um hábito marrom e o menino Jesus nos braços. A imagem que Laura havia escondido, o santo de sua devoção proibida, tinha aparecido para ele. Era uma revelação que feria a lógica, que desafiava tudo o que eu achava que sabia. Se você acredita que a consciência continua, escreva. Eu acredito. Depois fui ao quarto de Laura. Ela estava mais agitada, os olhos arregalados, a voz um pouco mais forte, mas ainda em choque. Ela também relatou ter sentido uma intervenção divina, uma luz que desviou o carro, que impediu o pior, mas a atribuiu com a mesma certeza inabalável de sempre à mão de Deus, sem mencionar sequer um nome, uma força, um brilho, uma proteção. Mas nunca, jamais, Santo Antônio. O contraste era gritante. Era quase palpável o cheiro de negação que pairava no ar daquele quarto. A revelação do meu pai me atingiu como um raio. Um trovão que ecoava na minha alma. Raiva e choque misturaram-se. Um turbilhão de emoções que me deixava tonta. Como? Santo Antônio? Depois de tudo o que aconteceu? Depois de ele ter sido proibido? A pergunta explodiu dentro de mim, sem som, mas com uma força que me rasgava. Eu sentia um formigamento nas pontas dos dedos, uma urgência que não sabia nomear. Era uma quebra violenta de tudo que eu acreditava sobre a distância de Deus, sobre a inutilidade da minha própria fé de berço. Um conflito interno dilacerava minha alma. Minha mente racional, treinada para questionar, tentava negar o milagre, tentava encontrar uma explicação lógica para o que meu pai descrevia. Uma alucinação, talvez, o estresse do acidente, mas meu coração sentia uma verdade inegável, uma verdade que reverberava na imagem do meu pai, fraco, com o rosto marcado pela dor, mas com os olhos brilhando de uma forma que eu não via há muito tempo, ao mencionar o nome do santo. Era um brilho de fé, de esperança, de algo real. Era como se a casa voltasse a ter o cheiro de alfazema, um aroma que eu achava ter perdido para sempre. E se você, que está me ouvindo, também carrega uma dor silenciosa, uma fé abalada,
O que você faria? Eu me perguntava se o milagre era real ou se era apenas um delírio. Mas a paz nos olhos do meu pai, um homem que havia vivido sob a sombra da proibição, era inegável. Ele parecia ter encontrado um refúgio, um porto seguro, justamente no nome que lhe fora negado. E Laura, em seu quarto, atribuía a salvação a um Deus genérico, sem rosto, sem nome. O contraste era um soco no estômago, um peso que não saía. Eu sentia que havia algo mais, algo que eu precisava entender, algo que estava sendo revelado ali, naquele hospital frio e barulhento. Um open loop que me puxava para frente. Eu me perguntava se o milagre era real ou se era apenas um delírio. Mas a paz nos olhos do meu pai, um homem que havia vivido sob a sombra da proibição, era inegável. Ele parecia ter encontrado um refúgio, um porto seguro, justamente no nome que lhe fora negado. E Laura, em seu quarto, atribuía a salvação a um Deus genérico, sem rosto, sem nome. O contraste era um soco no estômago, um peso que não saía. Eu sentia que havia algo mais, algo que eu precisava entender, algo que estava sendo revelado ali, naquele hospital frio e barulhento. Um open loop que me puxava para frente. Sentei numa cadeira fria do corredor, o cheiro de antisséptico grudado nas narinas, e deixei as palavras do meu pai ecoarem. Santo Antônio. Aquele nome, antes sussurrado em segredo, agora pronunciado com uma força que desafiava a dor física. O que Laura havia feito, a proibição, a imagem escondida, tudo isso não tinha apagado a fé do meu pai. Apenas a tinha empurrado para um canto mais íntimo, mais resiliente. Eu olhava para minhas próprias mãos, pálidas, e me dei conta de que o verdadeiro engano não era dele, era meu. Eu fui a primeira a julgar, a primeira a acreditar que a fé dele havia sido perdida, que ele havia cedido à pressão. Minha cabeça girava, não pelo cansaço, mas pela clareza dolorosa que começava a emergir. Eu pensava no meu próprio orgulho, na minha certeza de que a fé verdadeira era a que eu tinha, a que eu via. Que ingenuidade, que arrogância. Eu tinha me afastado do meu pai, não porque ele tinha mudado, mas porque eu não conseguia aceitar que a fé pudesse existir em silêncio, sem rituais visíveis, sem a aprovação de uma doutrina. Eu achava que o amor de Deus era condicionado a regras, a um jeito certo de crer. Mas o olhar do meu pai, naquele quarto, me mostrava outra coisa. Mostrava que o amor de Deus transcende, que ele alcança onde a gente menos espera. O orgulho cega, e cegou a mim também. Uma pontada fria subiu pela minha espinha. Era a consciência pesando. Um nó na garganta que não tinha a ver com tristeza, mas com uma espécie de arrependimento silencioso. Eu me lembrei de uma vez, anos atrás, quando vi meu pai escondendo o pequeno terço de Santo Antônio no bolso da camisa antes de Laura chegar. O gesto rápido, quase imperceptível. Na época, senti pena, um pouco de raiva. Hoje, eu vi a resistência, a força daquela fé que se recusava a morrer. Eu me sentia culpada por não ter compreendido, por não ter enxergado o que estava bem na minha frente. Meu pai nunca perdeu sua fé. Ele apenas a praticava de forma velada. Um rio subterrâneo que corria forte, mesmo sob a terra seca. A dor que eu sentia, a dor de ter perdido meu pai para outra fé, se ressignificou ali. Ele nunca se perdeu. Eu é que estava perdida na minha própria visão estreita. Deus não era o juiz rígido que Laura pintava, nem o ausente que eu sentia em meus momentos de dúvida. Ele era um pai amoroso, um pai que se manifesta de formas misteriosas, que respeita a fé de cada um, mesmo quando ela é silenciosa, mesmo quando é proibida. Essa compreensão me atingiu com a força de uma onda quente que dissolvia o frio que eu carregava. Senti um peso leve se desprender dos meus ombros. O ar no corredor, antes pesado, parecia mais leve, mais fácil de respirar. Era como se uma culpa antiga, um fardo que eu nem sabia que carregava, estivesse se desfazendo. Eu me sentia aceita, não por alguém de fora, mas por uma verdade interna que se revelava. A escuridão que me envolvia começou a se dissipar, não de uma vez, mas como a névoa que se ergue ao nascer do sol,
lentamente, revelando a paisagem. Uma luz de compreensão. É como se a alfazema da imagem de Santo Antônio voltasse a perfumar o ar. Eu parei. Olhei para a janela do hospital, para o céu cinzento lá fora. Milagres acontecem de formas inesperadas, em momentos de desespero. A fé é um elo invisível que nos conecta ao divino de maneiras que a gente nem imagina. E eu estava ali, no meio de um hospital, testemunhando um desses milagres, não apenas na vida do meu pai, mas na minha própria alma. Se isso cutucou algo em você, escreva agora. Quero a verdade. Eu percebi que a fé não estava presa a dogmas ou denominações, a paredes de igreja ou a sermões. Ela estava no amor, na proteção divina que transcende todas as barreiras humanas. Santo Antônio não tinha abandonado meu pai, nem a mim. Ele agiu no momento mais crítico, mostrando que o amor e a devoção sincera têm seu próprio caminho, a despeito de quem tente proibi-los. Aquele santo que Laura tentou apagar foi a própria prova de que a fé genuína nunca se extingue. Era uma micro-recompensa, uma pista clara de que eu não estava sozinha nessa jornada de descoberta. E se você está comigo até aqui, diga: a verdade liberta. Eu estava pronta para ouvir mais. Naquele quarto de hospital, o cheiro de álcool e esperança se misturavam. Eu senti um arrepio. Não era de frio, mas de uma verdade que se assentava, pesada e libertadora. A clareza doía sim, como um músculo que se alonga depois de muito tempo parado. Mas era uma dor que prometia movimento, que anunciava um novo jeito de ver o mundo, um novo jeito de pisar no chão. Eu não era mais a mesma Ana. Aquela que vivia sob o véu da mentira, da culpa silenciosa, tinha ficado para trás. O retorno à vida normal foi estranho. As luzes da cidade, antes tão familiares, pareciam mais miúdas, mais distantes. O barulho dos carros na rua soava como um eco abafado. Eu sentia meu corpo, mas minha consciência ainda parecia pairar um pouco acima, observando tudo com outros olhos. A imagem do meu pai, com os olhos brilhando ao sussurrar o nome de Santo Antônio, era um farol. Uma prova de que a fé genuína nunca se apaga, apenas se transforma, se esconde, mas nunca morre. Ela pulsa forte em segredo. Minha rotina mudou, não de uma vez, mas em pequenos gestos. Eu comecei a acordar mais cedo, não para correr para o trabalho, mas para me sentar em silêncio. Antes eu rezava por hábito. Agora eu buscava uma conexão real, um diálogo. Eu lia sobre os santos, sobre as diferentes formas de fé, sem o julgamento que antes me prendia. O cheiro de incenso que Laura havia banido voltou a perfumar meus momentos de oração, um aroma doce que acalmava a alma. Era uma micro-recompensa, um resgate de algo que eu achava perdido. A relação com meu pai se transformou. O muro invisível que havia construído entre nós, feito de mágoa e incompreensão, desmoronou. Eu o visitava no hospital, não com pena, mas com um respeito renovado. A gente conversava sobre Santo Antônio, sobre as histórias que ele contava quando eu era criança, sobre a fé que ele manteve viva, mesmo sob a pressão. Eu via a leveza em seus olhos, um brilho que eu não via há anos. Era como se um peso tivesse sido tirado de nós dois, e o ar entre a gente ficasse mais leve, mais fácil de respirar. O silêncio, antes pesado, agora era cúmplice, cheio de compreensão. Até com Laura as coisas mudaram. Não em termos de doutrina, claro. Ela continuava firme em suas convicções, mas eu já não sentia mais a mesma raiva, o mesmo julgamento. Eu a via como uma mulher que, à sua maneira, buscava a Deus, mesmo que suas convicções fossem rígidas. Eu entendia que cada um tem seu caminho, sua forma de se conectar. O calor da minha raiva, antes tão intenso, foi substituído por uma sensação de paz, um frescor que vinha de dentro. Eu não precisava mais lutar, eu precisava apenas aceitar. Se alguém veio à sua mente, alguém que você julgou, envie isso agora para essa pessoa. Comecei a consumir outro tipo de conteúdo. Antes eu buscava distrações, coisas que me fizessem esquecer o incômodo. Agora eu procurava histórias de fé, relatos de milagres, depoimentos de pessoas que, como meu pai, encontraram a Deus em lugares inesperados. Eu sentia uma fome, uma sede por essa verdade que me libertava.
Era como se meus olhos tivessem sido abertos para um universo que sempre esteve ali, mas que eu me recusava a ver. O som dessas histórias, contadas em vozes reais, era um bálsamo para minha alma. Minha devoção pessoal se aprofundou. Não era mais uma fé de berço, um conjunto de regras a seguir. Era uma escolha, uma entrega. Eu comecei a rezar com mais intensidade, a sentir a presença divina de uma forma que nunca havia sentido antes. A imagem de Santo Antônio, que eu havia resgatado do alto do armário, agora ocupava um lugar de honra na minha casa. Não como um ídolo, mas como um símbolo de uma fé que resiste, que se manifesta, que salva. O toque do terço nas minhas mãos, antes um gesto mecânico, agora era um conforto, uma conexão palpável. E foi nesse processo que nasceu a ideia de compartilhar. Eu não podia guardar essa verdade só para mim. Eu senti um chamado e uma urgência de contar a história do meu pai, a história de Santo Antônio, a história de um milagre que rasgou o véu da minha própria ignorância. Eu queria que outros soubessem que a fé não tem paredes, que Deus não está preso a denominações, que os milagres acontecem, sim, e muitas vezes nas formas mais improváveis. Se você valoriza relatos sem maquiagem, inscreva-se para caminhar comigo. Eu sei que você que me ouve agora talvez carregue uma dor silenciosa, uma fé abalada por dúvidas, por proibições, por desilusões. Talvez você se sinta perdido como eu me senti, tentando encaixar Deus em caixas, em dogmas, em regras que parecem mais afastar do que aproximar. Você já sentiu esse peso? Essa sensação de que algo essencial está faltando? Ou foi tirado de você? Aquele frio na barriga quando a gente se pergunta se a nossa fé é válida? E se eu te dissesse que seu próprio milagre pode estar apenas esperando o momento certo para se manifestar, para revelar que você nunca esteve sozinho, que Deus sempre esteve ali, perto, respeitando seu tempo, sua fé, sua forma de amar? O cheiro de alfazema que eu associei a Santo Antônio, para mim, é o cheiro da esperança. Qual é o seu? Qual é o sinal que ele já te deu e você não percebeu? A voz do meu pai, naquele quarto de hospital, ainda ecoa em mim. Santo Antônio. Uma palavra, mas uma palavra que rasgou o véu. Ela me ensinou que a fé não é uma prisão. É uma ponte. Uma ponte que se constrói com amor, com devoção sincera, com a coragem de olhar para dentro. O calor da verdade às vezes queima, mas depois acalma. Como um abraço. Se você sente esse chamado, essa urgência de se reconectar, de se entregar a essa verdade que transcende o que os outros dizem, então este é o seu momento. Este é o seu novo começo. Se decide mudar hoje, comenta. Novo começo. Amanhã de manhã, quando o sol tocar sua janela, eu te convido a dar 4 passos simples. Primeiro, leia uma passagem que te toque. Um salmo, uma oração que seu coração peça. Deixe as palavras entrarem, sem pressa. Segundo, tome uma atitude de perdão, de reconciliação, com alguém ou com você mesmo. Sinta o peso sair dos seus ombros. Terceiro, renuncie a um julgamento, a uma crença limitante que te afasta do amor. Desapegue-se. E por último, pense em uma pessoa que precisa dessa mensagem de esperança. Compartilhe com ela. Que essa história, que essa luz, alcance quem precisa. A jornada da fé é um caminho constante, cheio de descobertas. E aqui no Santo Antônio Milagres, a gente continua desvendando esses mistérios. Essas histórias que nos mostram a presença de Deus em cada detalhe, em cada milagre inesperado. Se esta parte te alcançou, dá um like agora para que eu continue. No nosso próximo vídeo, vamos explorar como uma promessa feita em silêncio pode reverberar por gerações, transformando vidas, revelando o poder da devoção mais pura. Fique comigo, porque a fé, meu amigo, é um rio que nunca para de correr.